Quando você clicou nesse vídeo, talvez estivesse se perguntando se uma criada brasileira usava aquele uniforme preto dos filmes e séries gringos. Mas eu já vou chegar de cara te dando spoiler e te dizendo que não. Mas eu vou te mostrar como elas realmente se vestiam, camada por camada, e como essas peças de roupa eram chamadas aqui no Brasil. Meu nome é Pauline, eu sou historiadora especialista em moda e você está no canal da Modista do Desterro. Em 1890, o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão e ainda lidava muito de perto com as consequências. Uma delas era o racismo entranhado na sociedade brasileira, que fazia com que muitas famílias só contratassem empregadas domésticas brancas. E a ideia por trás disso era absurda, para dizer o mínimo. A mulher negra era vista como criminosa e promíscua. Alguém que levaria o mau exemplo para as filhas moças da casa, que seduziria o patrão ou o filho mais velho, roubaria a família, faria o trabalho de maneira preguiçosa sempre que possível. E se você pensou que essa procura por empregadas domésticas brancas pode ter alguma coisa a ver com a imigração italiana e alemã do final do século XIX e começo do século XX, meu amor, você acertou em cheio. Mas ao contrário do que as novelas fazem parecer, no final dos anos 1800 e começo de 1900, o Brasil recebeu muito mais imigrantes de Portugal. E muitas dessas mulheres imigrantes acabaram indo trabalhar nas várias funções do serviço doméstico. Governantas, cozinheiras, arrumadeiras, babás. E o traje que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é um traje bastante genérico, que poderia ter sido usado por uma mulher que trabalhasse em qualquer uma dessas funções. Só que nós não temos fotos e retratos reais dessas trabalhadoras. Muitas vezes nem os nomes delas foram registrados direito. Então, para conseguir reconstruir esse traje para vocês, eu me baseei em fontes escritas, como os manuais de administração doméstica e os manuais de costura publicados na época, mas também em algumas fontes visuais, como peças originais que estão em museus estrangeiros, que têm as mesmas características do que é citado nas fontes brasileiras. E você pode conferir toda essa parte da pesquisa em detalhes nos vídeos anteriores que eu já publiquei sobre isso no canal e que estão listados aqui embaixo na descrição. As referências completas da pesquisa também estão aqui embaixo na descrição. Mas se você for membro ou apoiador do canal, tem acesso direto à minha biblioteca pessoal com todos os livros e artigos, além de moldes e tutoriais exclusivos de costura. Independente da classe social, a primeira camada de roupa era um tipo de camisola branca, chamada de camisa íntima. No final do século XIX, elas já tinham perdido as mangas e ficado mais leves. Uma trabalhadora usaria uma camisa íntima com decorações mínimas, enquanto que as mulheres mais ricas usariam peças bastante decoradas, com rendas, bordados e fitas de seda. Inclusive as famosas calçolas abertas no meio das pernas. Ou até a combinação, que era uma peça única que juntava a função da camisa e da calçola. E eu optei por não incluir nem a combinação e nem a calçola nesse projeto do traje, porque mesmo lá na Europa o uso dela ainda não era uma unanimidade. Em regiões rurais e cidades menores, as calçolas ainda eram vistas como um pouco masculinas, e até ligadas ao erotismo e à prostituição. E muitas mulheres ainda optavam por usar as camisolas longas do tempo das suas avós, por uma questão de modéstia ou de hábito. As meias eram obrigatórias. No verão, elas podiam ser feitas de linho e, se a mulher tivesse dinheiro, de seda. Porém, era muito mais comum que elas fossem feitas de lã. E como elas não eram elásticas, as ligas também eram obrigatórias. Elas podiam ser feitas de couro com uma fivela ou apenas com um cordão ou uma fita de algodão, que é o modelo que eu estou usando. Os manuais de economia doméstica de 1900 citam como era importante que a patroa fizesse a criada usar botinas ao invés das chinelas e dos tamancos de madeira tão comuns entre a população pobre, especialmente portuguesa. E como eu não tenho uma botina do modelo da época, estou improvisando com essa moderna, que tem um formato de bico parecido e também é amarrada. Uma das minhas maiores surpresas nessa pesquisa foi descobrir como os manuais de economia doméstica aconselhavam as patroas que elas deveriam estimular as suas criadas a utilizarem o espartilho. Não porque ele fosse sexy ou qualquer coisa desse tipo, não. Mas porque no século XIX o espartilho estava associado à ideia de uma feminilidade sob controle, domesticada. E ninguém mais do que uma criada precisava ser controlada.
Na Europa, até existiam linhas de espartilho específicas para trabalhadoras domésticas, o que só era possível porque elas eram um público consumidor em potencial. Uma dessas linhas era o The Pretty Housemaid Corset, mas eu nunca encontrei referências desse modelo sendo usado no Brasil. O que eu achei aqui foram as fontes brasileiras citando o uso dos chamados coletes leves. Inclusive, nos anúncios de jornais, colete era sinônimo de espartilho. Então, optei por usar aqui um dos modelos leves, feito só com 2 camadas de tecido e com barbatanas metálicas apenas nos pontos essenciais. Esse modelo dá sustentação aos seios, alinha a coluna e mantém o corpo e a postura desejáveis na época. Esse fecho metálico da frente não só ajuda a achatar o abdômen, mas também permitia a mulher vestir e tirar o espartilho sem ajuda. Esse fecho é chamado de busque e era usado desde 1848. As anáguas ou saiotes eram as saias interiores, usadas debaixo da roupa, não só para dar formato aos vestidos, mas também por uma questão de modéstia. Seguindo o padrão muito utilizado pelas trabalhadoras desde 1840, estou vestindo primeiro um saiote engomado e reforçado com cordões. Esses cordões afastavam um pouco mais o saiote das pernas e tornavam a movimentação mais prática. E por cima dele, um outro saiote, franzindo na cintura e com babados na barra. Esse saiote é mais comprido e seria o que apareceria na hora de subir uma escada ou andar na rua. Você reparou que os 2 saiotes são brancos, mas existe uma série de referências tanto na literatura de ficção quanto em outros tipos de fontes ao fato de que as mulheres brasileiras gostavam muito de usar saiotes coloridos embaixo dos seus vestidos. Mas os manuais de economia doméstica são muito taxativos em aconselhar as patroas a fazerem as criadas usar roupas civilizadas. E civilizado aqui significa seguir o padrão europeu, em que os saiotes das criadas eram brancos. Finalmente o vestido. E pelo mesmo motivo dos saiotes brancos, eu escolhi usar de base um modelo europeu que era bastante comum entre as trabalhadoras. Embora, olhando as fotos das mulheres portuguesas dessa época, elas claramente usassem mais combinações de saia com blusa, com casacos curtos e lenços de cabeça. Mas a ideia desse estilo de traje era reforçar a condição de criada mesmo sem o uso do uniforme preto europeu. Até porque, ao que tudo indica, a padronagem do tecido também fazia isso. Todas as fontes que eu consultei falam no uso de riscado para as roupas das empregadas. E riscado é um termo que aparece muito na descrição das roupas dos escravizados em todo o século XIX. Mas é possível que riscado se referisse tanto a um tecido de listras miúdas quanto a um xadrez miúdo, e eu acabei ficando com essa última opção. O vestido é inteiriço e todo abotoado na frente. Os ombros dele parecem muito grandes e as mangas um tanto fora do lugar, porque durante toda a pesquisa eu não consegui determinar com exatidão se esse uniforme era fornecido pelos patrões ou era providenciado pela própria trabalhadora. E como roupas de segunda mão, passadas entre membros da família e até compradas no comércio especializado eram muito comuns na época, eu optei por ficar com uma roupa que não encaixe perfeitamente no corpo. Essa parte franzida da frente é ideal para acompanhar as flutuações do corpo feminino, tanto com a idade quanto com as gestações. Para dar um pouco de personalidade, decorei a frente com esses franzidos feitos com as sobras do corte, o tipo de decoração econômica muito utilizada na época. Os detalhes em azul são só para não ficar muito apagada e para manter um pouco do gosto que o brasileiro tem por cores desde sempre. As costas dele são ajustadas no corpo, como você pode ver. E temos um cinto de tecido que ajusta a frente e dá alguma definição de formato para o traje. Esse estilo de vestido que parece um saco de batata é conhecido como Mother Hubbard, que é o nome com o qual ele ficou famoso nos Estados Unidos. E ele era considerado polêmico na gringa justamente por ser um vestido solto no corpo, que insinuava que a mulher estaria sem espartilho ou até escondendo uma gravidez. E só para colocar as coisas em contexto, você andar sem espartilho na rua, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, seria mais ou menos o equivalente moderno de você andar sem sutiã com uma blusa ligeiramente transparente. Como sempre, o problema está na cabeça de quem fica olhando e não no corpo de quem está usando. O Mother Hubbard gringo costumava ter mangas compridas que as mulheres enrolavam na hora de fazer as tarefas domésticas. Mas uma outra curiosidade que eu encontrei nas fontes brasileiras foi a insistência no fato de que as criadas deveriam usar mangas curtas.
Isso é muito curioso, porque nessa época de 1890, 1900, o padrão das roupas femininas era de mangas longas. Então essa manga curta, que na verdade é 3/4, seria mais uma coisa para separar visualmente as empregadas e as patroas. Bom, meu cabelo é curto, mas uma mulher portuguesa da época teria o cabelo comprido. E usaria num coque ou em tranças, porque cabelos soltos eram apenas para as meninas pequenas e para as prostitutas. Mas eu vou improvisar com algo que era muito comum tanto em Portugal quanto aqui no Brasil: os lenços de cabeça. E para finalizar, um avental de riscado azul, que seria usado no dia a dia para o trabalho pesado. Caso fosse necessário servir as visitas, um avental de salão mais elaborado, branco, que só era usado em ocasiões especiais. E aqui temos Maria Luísa, uma empregada doméstica, brasileira ou portuguesa, no Rio de Janeiro dos anos 1890. Mais um capítulo da série Recriando Marias, onde nós pesquisamos e reconstruímos as vestimentas de mulheres comuns da história do Brasil. Porque cá entre nós, a gente não aguenta mais ver só conteúdo de gringo ou só cópia de moda europeia, né? Já faz uma cara que eu tava com esse traje pronto e aí eu tava nessa assim, ó, gravo, não gravo, se arrume comigo, enfim. É muito difícil, pelo menos quando você se propõe a fazer uma pesquisa séria e sem romantizar o passado, falar de qualquer coisa que envolva o Brasil no século XIX. Porque a escravidão é um tema que sempre vai aparecer e ele tem que aparecer mesmo. É impossível estudar nossa história e entender o país que nós somos sem lembrar que tivemos quase 400 anos de escravidão africana e indígena. E eu sou claramente uma mulher branca, né, amores? O mais próximo que eu tenho de sangue negro é o que está nas mãos dos meus ancestrais. Eu jamais faria o papelão de vir aqui vestir o traje de uma mulher negra, seja livre ou escravizada. O máximo que eu posso fazer é reconstruir o traje. E, para isso, eu vou fazer um apelo para vocês. Você, mulher negra da região da Grande Florianópolis, que tem interesse em participar do projeto Recriando Marias como modelo, entra em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela ou me chama no Instagram. E se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar aquela hypada básica no vídeo e me contar aqui embaixo nos comentários qual deve ser o próximo período da história do Brasil que a gente vai reconstruir no Recriando Marias.